Viu? Vou entrar em live aqui. Aí eu já. Boa noite. Boa noite. Como que vira aqui? Aí, Não. Foi? foi. Peraí, você já tá fechado ainda? Tá de ponta cabeça, Bruna. Veja se Ai, meu Deus. vai ter que girar mais uma vez. Aí, agora show. Só ajustar. Ajustar a altura aqui também. Peraí. Tranquilo. Ih, vou ter que colocar um suporte. Um livro aí? É, aí. Show de bola. Bom, pessoal, boa noite. Boa Já noite. para quem tá aí, né, online também. Depois essa aqui vai ficar gravada também para quem quiser ver. A gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre patologias, né, na construção civil. Vamos dar um minutinho só, Bruno, para o pessoal entrar? Claro, vamos Tinha, sim. tinha mais gente que ia vir? Achei que você tinha aberto como sem estar aberto para todo mundo ainda. Ah, tá. Não, já tá aberto. A galera já tá entrando. Ai. Mas quer falar um pouquinho de você já, Bruno? Apresenta um pouquinho quem é a Bruna, quem é a Cavalete Engenharia. Combinado. Então, meu nome é Bruna Cavaleto, sou engenheira civil, especialista em patologias da construção. Então, eu fiz uma pós-graduação em engenharia diagnóstica, trabalho com isso já há alguns anos e tenho uma empresa especializada em laudos técnicos de engenharia em Piracicaba. Show de bola, né? Bruna parceira nossa aqui, né, da MVX Engenharia, aqui a gente já fez bastante trabalho junto, né, Bruno? E muita coisa acontecendo aí, né, ao mesmo tempo. Nosso trabalho aí tem muita sinergia. Ô, Bruna, aproveitando já para a gente iniciar, a dúvida de todo mundo, né? Esse Tá? nome estranho, o que que é patologias? Sim. Bom, patologias é um termo que eles pegaram da área médica, que é a doença. E aí, qual seria a doença das construções? Quando algo não está acontecendo ali da maneira que ela deveria. Então, resumindo, simplificando, é trinca, infiltração, piso que está soltando, revestimento quando fica oco, é esses problemas que não deveriam estar ali na construção. Legal. A gente fala, né, é como se fosse exatamente isso, né? São problemas na obra, né? Isso. Aqueles, a gente fala vícios construtivos, né? Hum. Normalmente, né, você vai me corrigir se estiver errado, é erros de execução, né? Erros de execução, erros de projeto, assim. Exatamente. Patologia sempre vai ser um erro ou uma omissão de alguém. Ela não acontece por acaso. Se Então, você é o quê? se executar a É, técnica correta, ela não acontece, exato, certo? exato. Exato. É isso mesmo, né? Legal. Deixa eu te perguntar, quais são as patologias mais comuns que aparecem nas obras aí? Tá. Trinca Você vê. e Famosa infiltração. trinca. É. E Legal. aí a gente tem várias causas, mas principalmente trinca de movimentações, de recalque, de dilatação. Infiltração, a campeã é a umidade que vem do solo. Legal. Falta de impermeabilização do baldrame, Isso da é o que mais fundação. acontece, né? A gente fala, né, que a água é a maior vilã da construção Sim. civil, né? Então, se fizer errado, se não executar com a técnica correta, né? Ô, Isso. Bruna, deixa eu aproveitar, porque eu sei que é uma curiosidade de muita gente. Diferença de trinca e fissura. Tá. É a espessura dela. Então, a fissura ela é mais fininha, a hora que chega numa determinada espessura, ela já é a trinca. Se ficar ainda maior, rachadura. Entendi. Não é a causa. Uma Tá. fissura pode virar uma trinca, com a mesma causa, que pode virar uma rachadura. Entendi. E isso normalmente é a questão, nem sempre é estrutural, né? A gente fala. Nem sempre é estrutural. Às vezes, já tem casos de trinca que é de dilatação, por exemplo. Sim, É um local ali que a gente deveria ter dito aonde ela ia fissurar, fazer essa trinca, e não foi feito, e aí ela escolhe o lugar dela. entendi. Muito, muito doido, né? Isso aí é muito, muito maluco, né? Sim, A gente vê muito isso em sim, obra. Ô, Bruno, eu vou aproveitar e puxar um gancho. A gente vê muito assim. A gente trabalha aqui com gestão de obra, né? A gente executa sim, muita obra e a gente sim. sabe que se não executar certo, né? Você Ah, vai ter esses sim, problemas. sim. Vale uma coisa para mim, do que você vê, né? Os clientes que você atende, o pessoal, normalmente, não vou dizer que é 100% dos casos, mas a maioria advém da pessoa querer economizar muito na obra, né?
Então, vamos pegar desde a mão de obra, às vezes uma mão de obra de má qualidade. Você falou uma Sim. coisa muito importante, né? Maus projetos elaborados. Uhum. Então a pessoa vem economizando, né? Em projeto, em mão de obra, em execução, em material de má qualidade, enfim. E Uhum. aí a gente vê esse problema, né? Exatamente. As patologias, você falou assim, ó, todas as causas possíveis foi o que você falou. Então, ou é material, ou é mão de obra, ou é execução, ou é o projeto. E aí, o que eu tenho mais visto? O que mais acontece? Problemas que teriam sido evitados se tivesse um engenheiro acompanhando a obra. E aí, assim, a maioria teria sido evitado. E aí, assim, o cliente economiza ali um valor 5, 10, 15 mil reais, só que o prejuízo que ele tem é na casa dos 90, 100. E aí o céu é o limite, né? O valor da casa é o limite. É absurdo, né? Assim, a diferença, a Sim. discrepância. Não, nem fale, nem fale. A gente vê muito isso mesmo. É uma coisa que eu sempre falo, né? Obra é uma coisa muito complexa, né? Então a Uhum. gente precisa de acompanhamento técnico, né? Seja, Sim, enfim, independente do profissional, precisa ter um acompanhamento técnico para sim, ser bem executado, porque é o famoso barato sai caro, né? A gente fala muito isso. sim. Ô, Bruna, deixa eu te perguntar, na parte assim dessas patologias, demoram muito para aparecer, igual a gente falou, né? Ah, a pessoa executou, né, ali, né? Não quis investir tanto, deveria ter feito uma coisa que não fez. Demora para aparecer os sinais, como que é? Tá. Às vezes demora, às vezes aparece rápido. Então, Tá. tem casos de, com 2, 3 meses, a patologia já aparece. Vou falar alguns casos. Às vezes, na fase de obra, já é possível ver trinca, fissura. Às vezes, a pessoa só já tá com o imóvel com problema, ele vai lá, faz só uma maquiagem, dá 2, 3 meses, ele já está visível de novo. É. Mas, às vezes, ele pode demorar. Ele pode demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas se houve uma falha ali, ele vai aparecer em algum momento. Entendi. Não, faz muito sentido, cara. Deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho, sobre questão de, você falou da infiltração, né? Sim. Eu acho que o principal fator aí dessa parte de infiltração de umidade seria a má impermeabilização. De umidade, sim. De Então, umidade, sim, né? o que causa as umidades? Então, ou foi um problema no telhado, ou foi uma falha na impermeabilização. Então, aquela no pé da parede, teve uma falha na impermeabilização da fundação ali. E aí essa água tá vindo de baixo e subindo. Muito comum. É um impermeabilizante que a gente ia gastar ali 1.000, 2.000 reais, no máximo 3, na fase de obra. E que depois, para consertar, fica na casa dos 20, 40, 50, né? Tudo depende do tamanho da residência. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Muito grande, nossa. E esse é 100% de certeza que vai acontecer. Não passar o impermeabilizante, ou ele errar nessa aplicação, ou na escolha do produto, 100% de certeza que vai acontecer esse problema. Sim. Alguns dá para contar com a sorte, mas esse, assim, é certeza. Tá, mas aí até uma curiosidade, né? Que eu já vi casos de pessoas às vezes compram uma casa pronta e dá esse problema, né? Acontece ali. Não vou nem colocar a questão aqui judicial, quem vai pagar. Sim, Mas dá para resolver? sim, 100%? sim, Mesmo, tá vamos bom. supor, fez errado, né? Uhum. Aí vai arrumar depois. Dá para resolver 100% ou não tem jeito mais? Não, dá para resolver. A Tá. questão é que vai ficar muito mais caro. Porque você Sim, pensa assim, ó, a fundação está ali na terra. Eu vou passar um impermeabilizante que ele não tem que ter acabamento nenhum, ele só precisa Uhum. proteger. Então, o pedreiro vem pintando, o material ele é mais grosseiro mesmo. Eu gosto de usar ele com cor, eu gosto de usar o preto, para ele saber onde passou na hora de você conferir. Tá fácil de ver se passou e tudo ou não. Eu não gosto de usar o transparente, porque na hora de conferir você não sabe se ele passou, se não ficou um pedacinho ali sem passar. Sim. E aí você vem construir a casa em cima. Acabou, não Uhum. vou fazer mais nada. Agora você pensa assim, não passou esse impermeabilizante lá embaixo, a água está subindo na parede. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, tirar o rodapé. Alguns rodapés, durante que tira, não aproveita mais. Não. É assim, é difícil os que conseguem aproveitar. Alguns, mas é bem raro. Aí você vai ter que comprar o rodapé de novo. Aí você tem que, se o reboco soltou, se ele está oco, vai ter que tirar o reboco onde está oco. E refazer. A gente já tem materiais que dá para fazer por cima do reboco, desde que ele esteja íntegro. Aonde ele está ruim, a gente tira e refaz. Então, olha quanta coisa a mais eu tenho que fazer. E depois vim pintar de novo, fazer esse rodapé de novo. E aí toda a sujeira dentro da casa. Se essa casa já estiver mobiliada, com gente morando, é um transtorno assim, muito maior.
É tragédia, né? Eu Sim, sei disso que a gente já fizemos reformas, né? Com problema de patologia, e ali a pessoa morando na casa dá dor de cabeça, né? sim, É, nem fale. Deixa eu te perguntar, em parte de reforma, né? Quando a gente faz reforma, eu lembro que a gente está fazendo muito agora e fazia muito na época de pandemia, a gente teve muito, né? Foi só sim, reforma na época de pandemia. Tem alguns erros mais comuns em reforma? Porque assim, reforma a obra já está feita, né? Não tá sendo do sim. zero. Uhum. Mas tem alguma coisa que o pessoal erra aí, ou seja, vamos ficar atento na Tá, hora de fazer reforma. tá. Dois pontos principais, assim, que eu tenho visto na parte de patologias, tá? E na parte de acabamentos tem também erros, mas que causam patologias, porque, assim, o erro estético, você consegue continuar morando ali dentro. A patologia, ela já começa a perder a funcionalidade do seu imóvel. Então, os dois principais problemas. Um é óbvio, na minha cabeça. Tirar uma parede, e essa parede, ela ser estrutural, ou ela tinha uma viga passando em cima e remover essa viga, enfim. E o outro é se a gente tirar o piso de um lugar que é impermeabilizado, por exemplo, uma cozinha, um banheiro, a gente tem que refazer a impermeabilização Nossa, isso, completa. isso em apartamento dá muito problema, né? Uhum. Por quê? Eu vou às vezes assim, eu só vou mexer ali perto do ralo. Cara, todo lugar que você tirou o piso, a impermeabilização já está comprometida. E aí depois, na hora que eu vou refazer a impermeabilização, ela tem que sobrepor a anterior. Então eu acabo tendo que tirar todo o piso. E o revestimento também, porque a impermeabilização ela sobe nas áreas molhadas. Sim. Então, esse sim é um erro muito comum. Não, eu já vi muito isso em obra também, né? A pessoa, tipo, a obra tá intacta, né? Não tem problema, Sim, não tem patologia nenhuma. A pessoa sim, faz uma reforma, né? é, E aí faz mal feito, que é o que a gente sim. falou no início, e aí o problema começa a aparecer, né? Começa a aparecer trinca, umidade. Sim. E esse do piso, às vezes, a hora que você tira o piso, parece que a impermeabilização está intacta ali. Mas basta uma fissura para a água entrar. Que a água acha um espacinho. Se Acho. tiver um espacinho, acha. E não tem que vedar 100%, né? Uhum. Nem Sim. fala. Ô, Bruna, e de modo geral, assim, tanto reforma quanto obra do zero, né? Bom, para prevenir, eu imagino, né, o que você fala assim, execução correta. Eu acho que assim, ó, primeiro ponto, ter um profissional bom acompanhando a sua obra. Então, Acho que antes aquilo que você falou, né? Primeira coisa é o projeto, bons projetos. bons projetos. Começa num bom projeto. Para quem for executar a obra, também não sair no meio da obra. Ele acontece de o cliente começar a ter ideias no meio da obra. Essas mudanças geralmente atrapalham a execução e aí está mais suscetível ao aparecimento de patologias. Então, assim, tudo começa num bom projeto, bem executado com o profissional, com o técnico. Até porque, o que eu costumo falar hoje? Se você tem alguém assinando o seu projeto, assinando a sua execução, se vier, por acaso, a ter alguma patologia, tem alguém que é responsável em depois fazer esse reparo. Então, é como se fosse um seguro Sim, para quem está executando essa obra. Então, é um investimento mesmo. É falar o óbvio, né? Ah, tem que ter responsável técnico. né? E tem que ter, né? Tem que ter. É, sim, É o que a gente falou agora no início, né? O barato sai caro, não adianta economizar. E vale muito a pena o investimento, né? sim, Ô, Bruna, sim. teve algum caso assim que você já viu que o imóvel teve que ser interditado, né? Não pôde mais, por exemplo, ter demolido, ou assim, as pessoas ter que sair dali porque estava em risco de colapso. Tá. Já Eu teve nunca, algum caso disso? eu já evacuei um imóvel. Eu, na verdade, estava defendendo o outro lado. Eu estava Ah, defendendo quem causou o problema, ó, quem estava sendo acusado naquele. Assim, não é certo que foi ele que causou o problema, mas era ele que estava sendo acusado de ter causado. entendi. E eu cheguei no imóvel e aí tinha sinais, tem alguns sinais específicos que podem indicar ruptura, não é muito certo na literatura assim, ó, tem esse sinal, vai cair. Mas tem alguns sinais que eles apontam que já passou de um limite aceitável. E aí esse imóvel estava, e aí eu recomendei. E aí o meu cliente, que estava sendo acusado, ele de boa fé tirou essas pessoas desse lugar, mesmo sem saber assim, não quero saber se fui eu que causei Eu ou sou não. culpado. Vamos tirar eles daqui porque a gente está falando de vida. Sim. Aí depois a gente vai lá discutir se a gente é culpado ou não, se a gente vai ter que reformar aqui ou não. Bom, mas vamos tirar essa família daqui primeiro. Que bom que eles tiveram essa consciência, né? Mas já tive Não, casos sim. assim.
Muito legal, muito legal. Caraca. E deixa eu te perguntar, e nesse caso eu não sei se você chegou a avançar, que daí seria uma pergunta para você. Algum caso, né, que você viu assim, um caso, sei lá, talvez o mais doido que você já pegou e deu para resolver, né? Não sei se esse daí que você falou talvez deu solução depois, enfim. Sim. Eu costumo falar que sempre tem jeito. A questão é Uhum. quanto vai custar. Certo. Então, assim, sempre tem como resolver, mas a gente não sabe se vai ser, se o orçamento do cliente vai conseguir arcar com aquilo. Então, eu quero tirar uma parede. Claro, sempre tem como tirar a parede. A gente faz uma viga, coloca em outro lugar o pilar, mas às vezes tem que fazer uma intervenção tão grande. Às vezes é uma estrutura tão robusta que eu vou fazer que não compensa financeiramente. Às vezes o cliente fala assim, cara, eu achei que isso aqui ia custar 5 mil. 50 mil não vale a pena. Vale a Mas pena. assim, teria como. É que Sim. daí já foi financeiro o negócio. E aí, assim, sempre tem como corrigir, mas às vezes fica mais caro do que demolir e fazer de novo. Então, tenho casos desse tipo. Quem era que a gente pôs na ponta do lápis e falou, cara, não compensa a gente segurar o que tem aqui. Uhum. Tira o que tem, começa de novo. Tem o muros que aconteceu isso. Muro é mais comum O muro é mais comum, né? de Legal. não aproveitar. É, eu já vi casos exatamente o que você falou, né? A pessoa está com um imóvel ali que está com risco, né, de colapso Sim, e arrumar, reformar aquele imóvel fica totalmente inviável, né? sim, Compensa você demolir tudo e começar de novo, né? sim, sim. E a gente fala, né, que isso é engraçado. Na engenharia a gente dá jeito para tudo, né? Mas a Uhum. questão é só o custo mesmo, né? Aham, sim. Né? Ô, Bruna, qual é o maior mito que as pessoas acreditam aí em trincas, rachaduras? Tem algum mito envolvido nisso? Tá. O que eu percebo, assim, eu vejo que se a pessoa percebe que a trinca, a fissura, a rachadura, ela é grossa, tem uma abertura muito grande, não de comprimento, mas a espessura dela. Passa um Quanto dedo mais, dentro, né? quanto mais espesso, mais grave. E não. Às vezes, fissuras já são uma indicação de que é um problema estrutural grave, às vezes no início, e às vezes, assim, já cheguei a pegar caso que a minha mão é pequena, mas a minha mão entrava dentro da rachadura e não era um caso grave, era um caso simples de resolver. Que, ó, eu lembro quanto foi que gastou. A gente, com menos de 3 mil, naquele caso, resolveu aquela rachadura. Olha Que só. aquele caso específico não era grave. Sim. Mas poderia se tornar, né? Poderia se tornar. E aí, assim, fica aquela abertura aqui, entra bicho, entra água, aí começa a entrar água dentro da Vai estrutura, filtrando, vai exatamente. filtrando. Aí nesse já estava danificando a janela. Legal. Pensando nisso, a gente fala assim, né, que é mais barato prevenir, né, do que corrigir uma. Sempre, Sempre mais barato, né? sempre. Eu gosto de dizer assim, não, que um bom projeto e um bom engenheiro acompanhando a sua obra, e eu posso falar isso porque eu já não faço projeto e já não acompanho obra. Eu trato só de patologia. Então, eu não Uhum. estou vendendo meu peixe. É um bom projeto e um bom acompanhamento de obra, ele vai economizar o seu dinheiro. É um investimento que você vai fazer. Porque os profissionais sempre se pagam. Um projeto estrutural, ele vai economizar na ferragem, vai economizar no concreto. A hora que você for executar, o valor desse projeto vai ficar pago ali. Porque ao invés de fazer uma estrutura robusta para dar conta de qualquer peso, porque o pedreiro ele vai querer ter segurança, ele não vai querer ter problema. Então ele vai fazer uma estrutura que não precisa. O cálculo vai dizer o que é o mínimo que eu preciso colocar aqui que minha casa vai estar segura. E aí o engenheiro acompanhando a obra, ele evita assim. É um problema por dia. É um problema por dia, nem fale, né? Sim. É. Todo dia o engenheiro vai lá e vai ter um problema para ele resolver. E aí vai evitar. Quanto antes resolver os problemas, antes mais barato fica, ou às vezes até evita que ele aconteça, né? Sim, sim, e você falou uma coisa muito interessante, né? O investimento se paga, né? As Sim, pessoas às vezes falam assim, é caro fazer bons projetos, é caro você ter um acompanhamento técnico. Na verdade, caro é não ter um bom projeto, é não ter um acompanhamento técnico, né, sim. na sua obra, porque de fato, assim, a chance de dar problema é muito grande. E no fim das contas, né, o valor que você vai investir um pouco mais, mas a durabilidade daquilo se paga, né? É o que você falou, Isso. né? Assim, Ô, ó, você Bruno, pensa assim, é, quanto que você vai pagar numa obra? Vou colocar aqui uma de médio padrão, para a gente nem exagerar muito, também nem colocar muito para baixo. Quanto que você vai pagar para o engenheiro acompanhar a sua obra de construção de médio padrão? Você vai pagar ali, vou chutar um número, 20 mil. Só que se tiver um erro, um único erro, uma pedra na bancada, uma bancada que errou, aí vai ter que tirar e colocar outra. Já é 20 mil. já é 20 mil. O único erro que acontece ali, uma obra de 300, 500 mil, ele já pagou o acompanhamento. E, Então, assim,
Se essa obra não errar nada, aí você vai poder falar que economizou, mas eu nunca vi. E aí tem uma outra coisa até, né? Se você tiver um acompanhamento técnico, uma gestão, né? Eu falo isso porque a gente faz aqui, mas na verdade todo mundo deveria fazer. É dar a garantia, né? Ou seja, Sim, a gente faz obra, a gente executa. Se isso, der um problema de 20 mil, porque por um erro nosso, a responsabilidade é nossa, entende? isso, Então, assim, é mais uma vantagem ainda, porque a pessoa pode ter problema, né? Somos humanos, às vezes pode errar. sim, E a responsabilidade é da empresa ali, da pessoa que está fazendo a gestão. Então, exato. não tem como ficar sem, né, Bruno? Sim. Não tem como ficar sem. Não E tem. assim, assinou a RT, tá responsável. Tá responsável, não adianta fugir, né? Isso. É. Ô, Bruno, tem mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal aí de dica? Não sei, alguma coisa que você escuta bastante, talvez que a gente não tenha Tá, falado? tá. Escuto bastante que contratar engenheiro é caro. E aí eu tenho visto que eu tenho casos aqui assim que passa de 100 mil reais o valor de um dano numa ação judicial. E assim, a casa estava prevista para custar 500, 100 mil reais de dano é muita coisa, foi muito prejuízo que esse cliente teve. Não é E muito. aí, às vezes, assim, se ele faz a obra direto com o pedreiro, ele não tem de quem cobrar. Às vezes, esse pedreiro, ele não tem patrimônio. O cliente tem razão, esses 100 mil reais é direito dele, mas o pedreiro, o empreiteiro, nem sempre tem patrimônio. Não é nem dele esconder o patrimônio. Às vezes ele tem um carrinho ali que vale 10 mil, ele tem uma casa que não está nem regularizada, não está rebocada, assim, ele não tem patrimônio para pagar o prejuízo que ele causou. E assim, eu tenho assim, pelo menos uns dois por mês aqui no escritório, desse tipo. Nossa. E acho que não tem solução daí, né? O que o juiz determina num caso desse? A Não pessoa sou advogada, tá? Vou falar o que eu tenho visto. mais ou menos, né? É, ele vai, tenta bloquear bem, tenta, às vezes pega assim, o cara tem um carro 97, às vezes vai lá e pega, tenta, Parcela o resto, faz parcelamento, né? Eu já vi uns casos de parcelamento. já vi parcelamento, mas assim, desses 100 mil, geralmente o cliente pega 5, 10. É Nossa. assim, ó, pro cara que tá pagando, ele pagar esses 5, 10 é difícil, é suado, é um dinheiro que vai fazer falta. Mas para quem está recebendo, não fez nem cosquinha no prejuízo que Nem, não fez. não mudou É mais nada. psicológico de falar, cara, punir esse cara que me deu esse problema. E no fim, se você for ver, toda a origem desse problema foi a falta de um engenheiro responsável nessa obra. Nossa, a gente sempre volta nisso, né? Ô, Bruno, aproveitando, né, dá um conselho aí para quem está começando a construir, né, para não correr esses riscos. A gente já falou um pouco, né, mas só para reforçar. Sim. Quem está começando a construir, proprietário. Proprietário, exatamente. Primeira coisa, arquiteto, quando foi procurar, projeto arquitetônico, não é tudo igual. Primeira coisa que você tem que olhar é, esteticamente, qual arquiteto entende o meu estilo e combina comigo, está entendendo isso que eu faço. Arquiteto tem que ter uma proximidade com alguém que constrói, já ter um parceiro de longa data. E esse parceiro, se esse projeto ele não era muito bom no começo, esse parceiro vai dando uns toques e esse projeto vai melhorando. Porque projeto arquitetônico, você vai achar gente que cobra 1.000 reais, você vai achar gente que cobra 45 para fazer o mesmo projeto, não. Falar que diz a mesma coisa, e não é a mesma coisa. A hora que Não. vai executar, é diferente, tem diferença de todos os detalhamentos que ele vai colocar. O de 1.000 não tem informação nenhuma. Não tem informação nenhuma, tem só ali onde vai as paredes. E assim, colocar onde vai as paredes, o próprio cliente desenha. Ele não precisa contratar, né? Ele mesmo pensa na cabeça dele, ele desenha. E todo o detalhamento de como vai ser o encontro, qual material, enfim, tem muita coisa que é. Tem projeto que a gente vê aqui no escritório que passa de 170 páginas de É. uma construção. Uhum. E aí, assim, não tem como comparar, né? Não tem. Aí, projeto complementar. Fazer esses projetos na prefeitura, porque senão sua obra está irregular, pode ser embargada. Se não tiver alguém assinando essa obra, você não vai ter para quem recorrer, para quem se reclamar. Projeto elétrico hidráulico, próximo passo, que não sei se você já foi em algum lugar, mas eu acho que todo mundo já deve ter isso. Você dá a descarga, para de cair água no chuveiro, você abre a torneira, o chuveiro fica gelado, Sim. Você liga dois chuveiros, desarma o disjuntor. já serve o extintor. Ou onde eu tô, se a máquina de lavar tá ligada, o chuveiro não esquenta. Olha lá, que Porque coisa. a bitola do fio não tá suficiente ali para Não alimentação. suporte.
É muita coisa. Aí o projeto estrutural, ele vai fazer você economizar na, ao invés de superestimar a estrutura, ela está ali muito robusta, tem muito ferro, muito concreto, você vai colocar o mínimo que precisa para aquela casa ficar segura. Então, também esse projeto ele paga ele e os outros, né? O projeto estrutural. Paga todos, exatamente, eu É. falo isso. Ele só de você contratar, assim, você já vai estar economizando na sua obra. E Sim. aí, uma boa gestão, bom acompanhamento. É alguém que vai olhar. Ah, nesse lugar está compensando comprar o material esse mês. Nesse lugar aqui, você está precisando de um parcelamento? Vamos comprar nesse aqui, que esse aqui parcela numa condição melhor. Ah, esse cliente só tem cartão de crédito, esse cliente não tem cartão. E aí, fora o dia a dia ali na obra, de ter alguém resolvendo o problema, de não ser porque o pedreiro, ele vai te ligar 3, 4 vezes no dia. E se você não atender ele, ele vai embora. Não é que ele fica parado, ele vai embora. Então, se você está numa reunião e demorou meia hora para responder o pedreiro, que faltou o material, que de manhã você perguntou, tá precisando de alguma coisa aí, seu Zé? Não, Tá tá, tudo tudo certo. certo. Aí, 2 da tarde, ele te liga. Aí você tá numa reunião, 2h15 você vai e liga. Demorou ali a meia horinha, 2h40 você liga para ele, o que você tá precisando? Ah, manda entregar amanhã tal coisa. Não, manda entregar hoje. Não, não, agora eu tô em casa. Já tô em Ele não casa. volta, Desse ele não jeito. volta. Eu já vi. Ou ele vai embora, ou ele faz o que ele acha. Eu já vi casos assim também. Ai, é Ele pior daí, né? é pior. Ele liga, não, viu? Ele precisa saber tirar uma dúvida, aí você não atende, Porque dá. daí ele vai ter que refazer, vai gastar o material tudo de É novo, muito o tempo pior. tudo de novo. É muito pior. Isso se o problema não ficar enterrado, né? Porque daí ele fez uma Isso. ligação ali, Nossa, hidráulica, fez o jeito que ele achou, enterrou, já e só vai ter enterrou. hora que ligar. Você Depois tá vai. com piso, tá com Aí depois dá uma acabamento. patologia e você não sabe por quê. Ai, que triste. Nossa, é dureza, é dureza. Mas uma coisa que eu gosto de falar também, né, é a gente faz isso aqui, né, que é a gente faz um estudo de viabilidade financeira e até ajuda as pessoas nessa questão do investimento, né? Olha, quanto é que custa ter um profissional técnico na sua obra, quanto é que custa os Sei, projetos, enfim. A uhum, gente faz todo esse levantamento, né? sei. E para que a pessoa, isso é uma coisa muito importante, que você falou, às vezes tem projetos que as pessoas fazem e isso acontece muito, alguns arquitetos fazem, e né, a pessoa chega, vai construir achando que vai gastar ali 500 mil, projeto na hora que vai ver custa 1 milhão. E aí, Sei. obviamente, essa pessoa já está com a obra superestimada do que ela esperava, aí ela vai tentar economizar em tudo, e aí ela começa a economizar no engenheiro, no acompanhamento técnico, no arquiteto, no material, é onde, né, o problema só se multiplica. Então, uma coisa que a gente fala que é muito importante, né? Fazer essa viabilidade antes, né? Quanto custa construir esse projeto? Não é assim, porque é muito fácil a gente falar, né? Ah, hoje o valor do metro construído tá 3, 4 mil, 5 mil, dependendo do padrão. Mas e o seu projeto, aquele projeto específico, quanto custa? Que varia muito, né? Porque varia muito. Depende, porque assim, se você colocar um elemento arquitetônico, né, um elemento arquitetônico que a gente fala assim, um pilar diferente, né, um beiral diferente, isso vai impactar no orçamento da sua obra, né? Os acabamentos, né? Então, a importância de ter projetos de interiores, por exemplo, a gente está falando de bons projetos, né? Você falou, um projeto de um arquiteto de 40 mil, com certeza vai ter interiores. Fazer obra com projeto de interiores é maravilhoso, porque tem Sei. tudo discriminado, tudo muito bem descrito. O cliente já escolheu o que ele quer, fica mais fácil você comprar, você organizar, enfim. Depois que o Então, reboco tá pronto, ele não pede para você colocar uma tomada ali no outro lugar, que às vezes não exatamente, é possível. exatamente. Então eu gosto de falar dessa questão de fazer esse estudo de viabilidade financeira, porque com isso você vai, as pessoas conseguem perceber por isso que, opa, não é tão caro assim, né? Porque a gente é um investimento, mas não é um absurdo, Mas como no é acessível, orçamento? É né? fazer caber no orçamento antes dessa obra começar, né? Exatamente isso, é isso que a gente faz, né? Você olhar aquele cenário como um todo, quanto custa toda uma obra, desde o projeto até você, né, ter a chave na mão. Quanto Sim, custa? Com acompanhamento técnico, com bons projetos, com bons materiais, é isso, né? sim. Porque às vezes, eu tenho um caso que quando eu fazia reforma, o sonho da moça, da mulher, era colocar um granito, um mármore rosa na cozinha. E a hora que a gente foi fazer a obra, não conhecia EVF, não fiz EVF, a gente fez a cozinha e o lavabo. E aí o lavabo, a gente começou por ele. E aí, colocar o granito, ou o mármore rosa que ela queria, é caríssimo. Mas assim, colocar ele em si foi o último item. Quando chegou na hora de comprar, ela olhou, viu que não ia ter mais dinheiro para comprar ele, colocou um outro. Colocou um, ficou lindo, mas não era o sonho dela. O sonho dela, ó, está no ponto do sonho, tá? Ficou lindo, ó, mas era o sonho dela, o mármore rosa.
Quando a gente entregou a obra, ela, ai, que lindo, parabéns pelo trabalho, muito obrigada e tudo mais. Só que ela olhou assim e falou: se eu não tivesse feito o lavabo, o que eu gastei no lavabo, eu colocava o mármore rosa aqui. Olha só. Com o EVF, ela estava no papel e ela teria essa mesma conclusão. Ah, vamos fazer o lavabo depois? O lavabo dá para fazer Tira o depois. lavabo, né? Exatamente. Ela falou exatamente isso. Eu não tinha pressa em fazer o lavabo. Eu aproveitei, porque já que estava em obra, já faz o lavabo. E aí, a hora que chegou no que era o que ela mais queria, a obra se motivou por causa daquele mármore rosa e ela não pôs. E isso, não, você tocou num ponto crucial, Bruno, e isso principalmente em reforma, né? Reforma é muito isso, que foi o caso, né? A reforma, às vezes, o orçamento está contado, né? Uma Sim. pedra faz diferença, né? Hum, Um ali, um tipo de piso específico, uma parede a mais que você coloca ou não, né? Ele sim. pode mudar todo o cenário. E Só para veja, você, só pra você pode falar. entender, era 17 mil reais de diferença a pedra que ela Olha colocou. só, E era uma pedra lindíssima, tá? A gente não colocou um material de baixa qualidade. sim, Não era granito. entendi, Era material sintético, era um material caro sim, também. sim. Mas a diferença era muito grande. Era de 17 mil, é muita coisa. Isso é importante, você vê, exatamente. O EVF ele ajuda você a traçar as prioridades, né? Porque para essa moça a prioridade era a pedra, não o lavabo. Sim. Para outras pessoas É. podia ser o lavabo e a pedra podia ser qualquer uma, mais barata. Né? Então tem Exato. muito essa questão de prioridade, exatamente. A gente consegue ver ali, né, quanto a gente gasta em cada ambiente. É esse o caminho, né, Bruno? É isso. Sim. Maravilha, Bruno. Eu acho que falamos tudo, né? Sim. Show de Obrigada bola. pela oportunidade de apresentar Né? um pouquinho mais do meu trabalho aqui. Obrigada pela parceria. Confio Eu muito no que seu agradeço. trabalho. Você está fazendo um trabalho muito bom. Eu gosto de pessoas que buscam conhecimento, buscam fazer um bom trabalho para o seu cliente. Não vão deixar ele na mão se acontecer alguma coisa. Vai estar ali pronto para resolver. Dá atenção que o cliente gosta de atenção também. Não é só fazer e aí, tá lá feito. Não, é dar atenção para o cliente também. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo Não, aqui. não, obrigado. Também eu admiro muito o seu trabalho, né? Você também está de parabéns. Obrigado do seu tempo aí. Você também te acho uma pessoa muito inteligente também. Você manda muito bem no que faz. Parte de Obrigada. patologia é complexo também de fazer, né? De estudar. Tem bastante questões técnicas aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado do seu tempo. Fala um pouquinho pro pessoal aí onde que eles te acham, as suas redes. Tem aqui também, né? Para o pessoal seguir depois. Mas Sim. só para Então, ficar mais fácil. claro, meu Instagram é Bruna Cavaleto. A gente tem o site da empresa, chama Cavaleto Engenharia. Mas aqui no Instagram tem meu contato, meu WhatsApp. Isso. O pessoal pode comentar, né? Pessoal, que depois quiser deixar dúvidas aqui no comentário, a gente vai postar essa Sim. live no feed aqui. Vai estar no YouTube também, se alguém quiser ver. O Bruno, uma curiosidade para falar pro pessoal também. Você atende Piracicaba ou expande mais limitado ou atende Brasil inteiro? Como que é? Eu atendo região de Piracicaba facilmente, e aí alguns serviços, se for só uma visita, acaba não compensando em cidades muito distantes. Contratar um engenheiro de Piracicaba, compensa pegar alguém da própria cidade, mas para trabalhos mais complexos, ele dilui o valor do deslocamento, e aí faço o estado de São Paulo todo. Legal. Recomendo, pessoal. Obrigada. Tá certo, Bruno? É isso? É isso. Então, até a próxima. Até. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.